O Cristiano Pereira. Cristiano. Marisol também, para Marisol. Ele perguntou o seguinte, ele fez boa noite, pastor, né? Ele escreveu isso aqui cedo, mas já mandou um boa noite, que ele sabia que a gente estaria à noite, né? Ele falou o seguinte, realmente, Cristiano, realmente Noé construiu a arca abrigando um casal de cada animal? Ele fez essa pergunta. É isso. E essa pergunta, pastor, eu vou complementá-la, porque também é uma curiosidade minha em relação a essas histórias da Bíblia que parecem folclóricas, como o Jonas foi engolido por uma Grande peixe. baleia, por um grande Grande peixe, peixe. como também Baleia não é peixe. Baleia é um mamífero. é, Foi um pronto. grande peixe. Perdona-me. Perdão. Aí também tem o Daniel na Cova dos Leões, os leões já 2 semanas sem E comer. os amiguinhos dele da fornalha. Que tiraram lá 7 e vezes. tava fazendo carinho nas jubas do leão. Hã? Martelo. Martelo ou machado? Martelo flutuar, né? O machado. Martelo flutuar, que mais? Me ajuda aí. Tem algumas. É mais no Antigo, né? Testamento. Mais no Antigo. Foi Elias que disse na carruagem de fogo, foi-se embora. Foi, Elias. Tem histórias, pastor, que se a gente for parar pra ver na questão literal, elas dão uma sensação de algo mitológico, algo como se fosse da mitologia. Se a gente for pegar pela mitologia grega, também tem histórias fantasiosas assim e muitas pessoas, inclusive ele fez essa pergunta, eu sei que por conta disso. Ele tem muito essa dúvida, isso é literal? Como é que a gente sabe o que é literal, o que não é literal, o que a gente pode acreditar, o que não pode, na sua visão? Sim, se foi exatamente dessa forma. Qual é a visão do Chico Fernandes? A minha visão é que sim. Né? Eu aposto na literalidade de todos esses acontecimentos. Claro que a ciência vai tentar explicar. Por exemplo, passagem do Mar Vermelho, né? Quando o mar se abre para Moisés passar, eles passam no meio do Mar Vermelho. Né? O mar se abre, duas paredes aqui passam. Um bom exemplo. Existia na época um estudo, né? Até hoje existe, né? De que período do ano em que as águas do Mar Vermelho elas baixavam. Uhum. Então Moisés, por conhecer a arqueologia e geografia, sabia. Então alguns estudiosos, né, alguns estudiosos dizem que Moisés exatamente planejou a passagem nesse período. Interessante, pastor. Eu nunca Ele escutei isso. persuadiu o faraó para tudo acontecer só naquele período, naquele né? período Muito bem, que era esperto acontecer um ele, né? fenômeno. Na agenda dele já estava anotado ali. Das águas baixarem, entendeu? Então Certo. ele teve toda uma logística, não foi, mano? Tecnologia. Isso é uma explicação. Nunca né? vi, um pastor muito interessante. Eu nunca Uma vi esse ponto de explicação, vista. né? Uma explicação para isso. Outros já dizem que Jonas como a Bíblia é um livro e a Bíblia ela é uma literatura. Então você tem a literatura Salmos, a literatura profética, a literatura apocalíptica, né, os evangelhos e tudo. Jonas seria uma novela. A teologia liberal, Jonas é uma novela e que na verdade a mensagem que está querendo ser passada ali é que o homem que tenta fugir do chamado de Deus sofre consequências amargas pela sua desobediência. Mas eu creio que tudo foi literal. Até porque existe achados da Arca de Noé nas montanhas. Né? Sim, existe achado. Né? Tá? A arqueologia, né? Não que eu precise, eu sempre gosto de dizer isso, não que eu precise da arqueologia para me convencer de que a Bíblia fala é verdade. Mas quando a arqueologia e a ciência corroboram com o que está na Bíblia, aí eu creio ainda mais que ele foi de forma literal. Que Jonas realmente foi por um peixe. Né? E depois cuspido lá na praia. Né? Como ele foi cuspido. E que Deus colocou ele ali no ventre do peixe exatamente para ele refletir. Já que ele não quis orar quando estava no porão do navio, né? Ele orou quando estava lá no porão, no ventre, né, do peixe. Então eu creio que é literal.
Jesus vem andando por sobre as águas, os discípulos estão numa tempestade. Aí estuda. Existia no mar da Galileia um caminho de Jesus. Daí a expressão, o cara conhece pedras. Interessante. Entendeu? Daí a expressão, né? E também tem a expressão do filósofo da Pajussara, Zé Miúdo, que é muito parecido com essa. Ele diz assim: o cara sabe onde as baratas se esconde. É a mesma. É bem parecido. Tem a mesma. É Yes. Então é interessante, Entendeu? pastor. Por isso que vem a expressão caminho das pedras, né? Porque acredito que. Mas não, creio que Jesus andou mesmo sobre as águas, né? Ele mostrando que ele é o Senhor, né, dos elementos, da natureza, né, de todas as coisas. Muito interessante.